Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, Senhor. Por favor, salva-me. Eu também não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, mais uma live. Eu espero que todos nós possamos aproveitar desse tempo. Eu costumo dizer que essa live, ela foi feita para que a gente possa transmitir a vocês o início de uma jornada. E antes e enquanto a plataforma vai avisando as pessoas que estamos online, eu queria pedir a vocês para que transmitam esse vídeo para outras pessoas, compartilhem essa mensagem, para que mais e mais pessoas possam saber disso. Nós estamos num ponto em que às vezes é possível, às vezes não, fazer essa live. Por isso eu sempre deixo no primeiro comentário desse vídeo o meu telefone pessoal, porque esse será o nosso primeiro canal de comunicação. Daí poderão nascer lives particulares, daí poderão nascer comunicações de onde, quando, como será a iniciação, de como vocês vão poder, os que quiserem realmente, os que tiverem sede, como vão poder aprender a meditar, onde seria e qual seria a data. E eu sei que muitas coisas estão se aproximando. Não vou dizer de um desfecho, mas estão se aproximando de uma experiência onde será possível vocês terem a mesma experiência que eu. Eu não estou falando de experiência no sentido de experiência de vida, capacidade e esse tipo de coisa, porque aí seria uma coisa meio comparativa. E vocês poderiam dizer, mas eu não quero aprender com esse cara, eu não quero aprender com o Lael, eu não gostei dele, não gosto da barba branca dele, sei lá, qualquer coisa. Vocês podem simplesmente esbarrar em qualquer coisa que sua mente pegue do personagem, de mim, que sou o mensageiro, e chegue e simplesmente não entendam. Deixem passar a oportunidade por causa disso. Eu sei que mesmo Jesus teve alguns problemas desse tipo. Muitas pessoas escolheram Barrabás naquele julgamento de Pilatos. Pilatos, pelo menos essa é a história, tá, gente? Pilatos tentou ainda uma última chance de libertar, de fazer com que o povo escolhesse Jesus, mas eles escolheram Barrabás. E existiram que barreira? Talvez existisse a barreira de que as pessoas preferiram o mal. Talvez existiram as barreiras onde as pessoas simplesmente rejeitaram a luz. Sabe, tem muita gente que tem confusão. Tem muita gente que acha que... Sabe quando você vai fazer uma visita para uma pessoa, você chega para ela e fala assim, olha, eu vou te fazer uma visita. E a pessoa chega e recusa. Talvez ela não recuse porque não gosta de você. A razão que ela diz não é porque ela tem vergonha de que você vai chegar na casa dela e ver
e descobrir e partilhar e viver o que ela vive. E talvez as pessoas tenham medo. Eu mesmo já fiquei preocupado quando a pessoa fala assim: Lael, eu vou te visitar, eu vou passar por aí amanhã. E aí eu olho e vejo, uau, eu vou ter que fazer tanta coisa para deixar essa casa em ordem. Sabe esse tipo de coisa? Eu vou ter que manter isso, eu vou ter que correr atrás daquilo, para que essa pessoa, quando chegue aqui, veja tudo limpinho, esteja no ambiente propício. E a gente faz isso com a verdade. Eu sei de pessoas, eu já ouvi falar, eu participei, eu vivi 11 anos como monge. E eu esbarrei nisso tantas vezes. Tantas vezes. E esse medo, essa vergonha de si mesmo, de seus problemas, faz com que você fuja da luz. E não tem nada a ver com a luz, não tem nada a ver com o amigo que vem te visitar. Porque ele quer ver você. Ele não é como aquele fiscal de limpeza. Ele não está vindo, sabe, ele não é o patrão e você o funcionário. E ele vem te visitar para ver se você está mantendo as máquinas limpas, se não te manda embora. Porque eu sei que talvez dentro das pessoas esse é o sentimento. Sabe que eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu não sou digno. Sabe, eu não mereço. E talvez por esse sentimento, e isso de forma tão inconsciente, fez com que várias pessoas escolhessem Barrabás. Porque Barrabás, talvez as pessoas que estavam escolhendo Barrabás não fossem bandidas, assassinas como ele. Mas não eram, na comparação, mais para o lado perfeito do que para o lado. Eles achavam que eles eram mais para Barrabás do que para Cristo. E aí fizeram com que eles perdessem a grande oportunidade. Fazendo essa analogia, eu posso entender tantas vezes que eu me afastei inconscientemente da perfeição. Tantas vezes em nossas vidas, tantas vezes. Deixa eu só fazer uma coisa, gente, que eu não fiz antes. Vou tentar fazer agora. Só um minutinho. Bom, feito. Eu sei que as redes sociais avisam as pessoas. E eu estou fazendo isso agora só para ver se isso funciona de alguma forma. É maluco isso, né? Fazer as coisas por mim mesmo. Mais uma vez. É só uma experiência. Então, gente,
que eu gostaria mesmo, de coração, é que vocês pegassem meu WhatsApp e não liguem para mim, porque o celular está configurado para não receber chamadas de pessoas que ainda não são identificadas. O que eu preciso que você faça? Simplesmente mande uma mensagem, meu nome é tal, aí eu vou te adicionar. Uma vez feito isso, acabou. E você pode perguntar as coisas que vocês quiserem, entende? Vocês podem comentar o que vocês quiserem, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e na medida do possível, não é a medida do tempo, é na medida do que eu sou capaz de fazer, eu te responderei, ok? O que eu preciso realmente fazer, isso eu preciso, por mim, não por vocês, é por mim. É informar a vocês que essa experiência que eu recebi em 1973 de meditação é possível para vocês. E essa é a minha missão. É ir levando cada pessoa que queira, que tenha sede, que tenha essa busca a essa experiência. O conhecimento, essa experiência interior, ela é muito profunda, mas ela não é uma coisa complicada, ela é simples. Ela não é aquela coisa que você olha e fala assim, tá difícil para eu entender, eu não vou ser capaz. Isso é desculpa mental, não existe isso. Sabe, não é coisa que você precise, que você só consiga isso se você tiver dinheiro, não é coisa que você só consiga isso. Gente, tanto que foi facilitado. Imaginem se você tivesse nascido em outra época. Imagine eu, se tivesse nascido em outra época. Numa época onde eu andaria a cavalo, numa época onde eu não andaria domando animal nenhum, montando animal nenhum. Numa época onde eu andaria a pé e não haveria meios de comunicação. Um mestre perfeito estaria em qualquer canto desse mundo. E eu não saberia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não saber da existência dele faz parte. Porque uma vez que você sabe, uma vez que você tem o conhecimento, uma vez que você conhece a verdade, o que, por que, como, quando, uma vez que você tem essa barreira quebrada, aí sim, só que uma vez que você tem essa barreira quebrada, ela já foi quebrada. Antes de saber que essa barreira foi quebrada, antes de você saber quem você é, você não saberia de qualquer forma, é óbvio. Você não saberia mesmo nada. Como cada pessoa que está caminhando por esse mundo acreditando que ela é fulano de tal. Por exemplo, eu caminhando nesse mundo falando, o meu nome é Lael, entende? Eu sou Lael, e me identificar com isso e não ser nada mais aí.
A história é outra. Desculpe, gente. Isso se chama cansaço. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um tema. E eu preciso que vocês entendam só uma coisa. Você sofre nesse mundo de todo tipo de sofrimento, de solidão, de dor da perda. Você sofre nesse mundo da visão da perda. Você sofre nesse mundo de toda espécie de ausência, falta. E eu sempre falo isso. Perspectivas de mundo e autoconhecimento. Eu sempre falo isso. Nós não sofremos pela coisa em si. Nós sofremos porque não sabemos. Nós sofremos porque não entendemos. Nada nesse mundo significa nada. Nós, durante nossa vida, vamos dando valor a essas coisas que para nós hoje significam alguma coisa. Nós vamos dando significado a isso, nós vamos dando valor a isso. Nós vamos vendo para que serve. E aí, a função, né? E aí, aos poucos, a gente adquire respeito, a gente adquire um monte de coisas. Mas até então, nada vale nada. E não pense que nós crescemos nesse mundo aprendendo a dar valor às coisas que têm valor. Não. Não é assim. Nós aprendemos a dar valor às coisas que não têm valor. Nós aprendemos a dar valor. E então as coisas passam a ter nenhum valor, pouco valor, muito valor, extremo valor, crucial. Valores aprendidos. Aí você fala assim, não, mas tem coisa que tem valor em si mesmo. Deus tem valor em si mesmo, Jesus tem valor em si mesmo, Buda tem valor em si mesmo, Krishna, Rama tem valor em si mesmo, Maomé, Moisés, Milarepa tem valor em si mesmo, Lao Tse tem valor em si mesmo. Gente, Kabir tem valor em si mesmo. Gente, se não aprendermos, não será, não acontecerá. Ok? Se não aprendermos, não acontecerá. Bom, para que a gente comece a dar significado e valor a algumas coisas, eu vou começar a explicar algo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre meditação. Mas antes que eu comece a falar sobre a meditação real, eu vou falar sobre a meditação real mais para o final. Eu vou falar um pouquinho para que vocês comecem a perceber alguns tipos de meditação. Alguns tipos. Que formas de meditação são mais conhecidas? Por quê? Como nascer? Não todas, eu vou explicar como nascer. Porque existem muitas formas. Mas pelo menos algumas que são ou mais acessíveis, ou mais usadas, mais populares. Mas de qualquer forma eu vou falar um pouquinho sobre meditação. O que é meditação? Primeiro eu vou falar o conceito popular. O que é meditação no conceito popular?
No yoga, meditação é qualquer técnica que te leve ao samadhi. Aí tem que explicar o que é samadhi. E muita gente confunde samadhi. Muita gente confunde. Mas eu vou explicar algumas técnicas conhecidas. A palavra meditar vem do latim meditar, não a palavra dhyana. A palavra meditar. Ela vem do latim, que significa estar dentro, medio, estare no meio, no centro, no meio, dentro. Isso significa meditar. E o que o ser humano costuma usar popularmente para estar dentro? Para muita gente, meditar pode ser, na sua concepção, fechar seus olhos e fazer uma prece. E ela estaria dentro de si mesma, meditando. Ela estaria dentro de si, no seu interior. Médio estare. Então vamos lá. Imagina assim. Você se lembra, antes de eu começar essa live, e antes de todas as minhas lives, eu faço uma oração ao meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Uma oração, ou aquela que, de acordo com a Bíblia, Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Uma oração pode ser considerada meditação? De acordo com a origem da palavra, sim. Qualquer oração é considerada estar dentro de si mesmo, ir para o seu interior, para o seu íntimo, para o seu centro, e fazer uma oração. Qual é a oração de forma correta para meditar? Gente, não existe isso. Cada cultura tem seu momento de interiorizar-se e buscar essa experiência interior, buscar esse poder, buscar essa inteligência, essa consciência, buscar essa luz, buscar esse Deus, buscar essa experiência que criou, mantém e está cuidando de você exatamente agora. E para isso, os mestres, todos eles, ensinaram o ser humano a orar, a rezar, é a mesma coisa. E todos eles, ensinaram que você deve tratar seu pai espiritual, tratar seu Criador, tratar aquele que te fez, seu Criador, tratar o poder superior como se fosse físico. Nós não conseguimos nos relacionar com a luz, em princípio, porque não
aceitamos uma forma que seja nosso Pai ou Criador, que não seja humana. Da forma que nos relacionamos com o nosso Pai físico. Eu não estou falando da forma comportamento, eu estou falando de conversar, de falar, de pedir, de respeitosamente pedir algo para Ele. Os mestres nos ensinaram a ter o mesmo tratamento com Deus, porque na verdade, nós, em essência e potência, nós dentro de nós e fora de nós, somos filhos dele. Fomos criados fisicamente, colocados dentro deste corpo fisicamente. Fomos colocados aí. Estamos dentro desse corpo olhando através dos olhos, ouvindo. Somos criaturas. Isso é fato. Isso não é religião, gente. Isso é fato. E uma vez que assim é, o tratamento a esse poder foi pedido que fosse como um ser humano conversando com outro ser humano. Converse, peça. Entende? Converse, peça. Bata e a porta será aberta. Então, toda experiência humana, onde esse ser humano pede, onde esse ser humano conversa, onde esse ser humano dialoga, onde esse ser humano se faz uso de seu raciocínio para conversar no nível humano, com seu poder criador, é uma forma de meditar. Qual outra forma de meditar que existe? Existe aquela forma onde você usa a oração, não para pedir, ó meu Senhor, eu sou seu filho, o Senhor me deu tudo, me permita que eu saiba, que eu tenha habilidade, que eu tenha competência, que eu tenha humildade, que eu tenha forças para desfrutar do que, em princípio, era meu. E esse princípio é quando o universo foi criado. Quando o universo foi criado, ele foi criado para mim, no paraíso. Esse planeta, este mundo todo foi criado para mim, no paraíso. Quando Adão escolheu o caminho inverso, que ele foi expulso do paraíso, ele teve a experiência. Ele então teve a experiência. E nessa experiência de viver sem Deus, de viver sem consciência dele, fez com que ele não mais, a não ser com o suor de seu rosto, conseguisse sua sobrevivência. Ok? Vamos lá. A meditação pode ser usada, a meditação como oração, pode ser usada para pedir coisas, mas também ela pode ser usada como grito de guerra. Peraí, grito de guerra? Sim. O que é grito de guerra? Grito de guerra é quando você quer fazer alguma coisa e então você se impõe, se autoprovoca um estado emocional, que não é o normal. Você se impõe isso. Então você altera a sua autoestima,
Você dá comandos usando a oração em si mesmo, como se fosse um pedido de pensamento positivo, como se fosse um autoestima. E aí você fala, eu sou você, eu sou isso, eu sou. Ou então você fala, ó meu Senhor, eu não sou digno, mas venha. Ou então você fala, nada há nesse mundo que não possas fazer. Ou então você fala, eu sou a voz. Entende? Agora eu assumo. Eu sou. Eu sou. Eu lidero. Eu subjugo. Eu controlo. Eu mando. Eu sou. Agora eu sou o governo. Agora eu sou quem comanda. Agora as rédeas de minha vida estão em minhas mãos. Eu assumo as rédeas de minha vida. Agora eu sou a voz. E assim você usa essas palavras dentro para a tua autoestima. E para que você tenha coragem, para que você altere tua fisiologia. Então você usa com uma intenção determinada. Você usa isso e você pode chamar isso de talvez grito de guerra, talvez incantation. Mas de qualquer forma, você está dando comandos, você está pedindo, você está tendo essa experiência. Outra forma que as pessoas usam, isso estou falando de civilizações, tá, gente? Que usam como forma de meditar, é uma coisa que na língua sânscrita, em sânscrito lá, língua hindu, eles chamam de mantra, que é um mantra. Originalmente, a palavra mantra significa palavra, como verbo, por exemplo, ou como uma palavra, que tem o poder de fazer com que você foque, que tem o poder de atrair tua atenção, que tem o poder de controlar a mente. Essa é a função dessa palavra. Só que essa palavra, como que ela funciona? Você não diz, eu vou usar, eu sou idiota, eu sou idiota, eu sou idiota, estou gritando um mantra, eu sou idiota, eu sou idiota. Você não vai falar isso. Por quê? Porque palavra tem poder. Então o que você faz? Você repete uma palavra que significa algo. Eu vou dar um exemplo para você. Você nasceu em que parte desse mundo e qual é sua crença religiosa? Por que eu estou dizendo crença religiosa? Gente, foi dado desde que a pessoa nasceu nas culturas e religiões diferentes significados para seu mestre. Por exemplo, no budismo, as pessoas não sabem quem é Cristo, não sabem quem é Jesus, eles só sabem quem é Buda. E o significado de Buda para eles é o mesmo que para o cristão é o significado de Cristo. Okay? Da mesma forma, nas religiões israelitas, né, de Israel, nas religiões que nasceu naquele povo lá, os judeus, naquela região, eles respeitam seus profetas. E talvez, vou dar o nome de um deles, Moisés. O significado que aquelas pessoas aprenderam a dar a Moisés é o de filho de Deus. É o mesmo significado que os cristãos dão a Cristo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque na religião oriental lá dos hindus é a mesma coisa. Eles aprendem a dar significado desde criança a seu verbo feito carne, que é Krishna ou Rama ou Shiva. E então, para eles, Krishna é igual ao cristão falar Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai meditar na religião específica, né, na religião de sua região, você tem um mestre diferente. Então eles usam uma palavra, um mantra, que é a repetir uma palavra que controla a mente. E a palavra que mais controla a mente é quando você repete o nome de Deus. Não o nome de Deus, verbo. O nome de Deus do mestre. Que para você, na sua religião, é Deus na terra. Representa esse poder na terra, no entendimento de algumas pessoas. Então você olha e você repete. Eu vou dizer agora para vocês verem. Cristo, 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 Cristo. Entenderam? Essa palavra tem significado em si mesmo, porque ela foi, a palavra Cristo, foi carregada de significado desde que você nasceu. Foi carregada de respeito, de importância, desde que você nasceu. Então, o fato de você repeti-la, por exemplo, numa hora de perigo, Cristo, entendeu? Cristo, você chama. E quando você faz isso, você está se voltando para esse poder, você está se voltando para dentro. Você está recitando um mantra da forma que você está fazendo. Mas se você se sentar e ficar repetindo por alguns minutos ou horas, Cristo, Cristo, todo o significado dessa palavra, todo o poder que foi colocado aí, toda a egrégora dessa palavra, todo o significado que foi colocado na palavra Cristo, vai produzir um efeito em sua vida. Da mesma forma, lá no Oriente você repetia Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. É um mantra. Em alguns casos, algumas pessoas, alguns professores de yoga querem ajudar as pessoas e eles repetem no ouvido da pessoa uma palavra, que pode ser qualquer uma, até mesmo uma dessas que eu acabei de falar, um dos nomes de Deus. Ou ele pode simplesmente chegar no ouvido de uma pessoa e falar Yapa, que é o mais comum. E a pessoa ouve essa palavra que foi o mestre dela que falou. E a importância do que ela dá ao mestre, ela transfere para essa palavra. E então ela faz o quê? Fala essa palavra com o respeito que ela tem pelo mestre. E ela vai repetir essa palavra. E sempre que ela repetir aquela palavra, palavras têm poder. Não palavras têm poder em si mesmo, mas a palavra é carregada de significado. O que tem poder é o significado, não a palavra. A palavra é o símbolo que traz o significado. A palavra é um significado. Aí aquela pessoa repete aquela palavra. E em cada grupo, cada religião é repetido mantras diferentes. Entendeu? Orações de poder diferentes. E isso aquieta a mente. Outras
maneiras que as pessoas usam são as visualizações. O que é uma visualização? Por exemplo, em técnicas de relaxamento, muitas vezes você pede para as pessoas, eu vou dar um exemplo, eu vou criar um. Você pede para as pessoas deitarem no chão, tá? Então elas têm os colchõezinhos lá do yoga e elas deitam no chão, ou deitam no divã, ou deitam num tapete, e você a induz a uma técnica de relaxamento. E você pode usar uma visualização para isso. Você pode falar, imagine que, veja-se agora. Num pôr de sol maravilhoso, num nascer de sol maravilhoso, frente a um oceano, ouvindo aquele som das águas, das ondas, aquela beleza, aquela brisa. E você ouve o canto dos pássaros, e você olha e vê o voo dos pássaros. E naquele momento, você olha e você abre suas asas. E você também alça voo. Você se atira. E você plana. E você sente o vento. Você sente o calor do vento levantando seu corpo sob essas asas. E você alça esse voo maravilhoso, olhando aquele nascer de sol. E você vai indo em direção ao nascer do sol, por sobre o oceano. Esse oceano maravilhoso. E você fala tudo em linguagem inespecífica, porque você não fala que a asa tem pena, você não fala a cor do oceano, porque você vai despertar a pessoa, entende? De sua visualização. Porque se a pessoa está pensando no oceano verde, e você fala, e você alça voo sobre esse oceano maravilhoso, azul, acabou. Nesse verde maravilhoso, se a pessoa está pensando em outra cor, acabou. Entende? Então você sempre usa uma linguagem inespecífica. E quando você faz isso, a pessoa se sente bem porque ela se visualiza no ambiente que você cria para ela. No direcionamento que você dá no ambiente onde ela usa suas palavras como guia, para que ela dê asas à sua imaginação, à imaginação dela, e ela cria a imagem que ela quiser, que lhe faz bem. E ela faz isso, e ela relaxa. Quando eu faço meus cursos, minhas palestras, normalmente, até que ultimamente eu nem tenho feito isso, porque meus cursos têm sido muito puxados, mas eu sempre tenho feito uma técnica no final, antes de liberar as pessoas, uma técnica de visualização, de relaxamento. Por isso minha academia se chama Academia Bastida. Meditação e relaxamento. E essa é uma outra técnica que as pessoas usam para meditar, para ir para dentro. E nessas técnicas de visualização, o condutor, o instrutor, o professor, o mestre, o nome que você queira dar, ele vai fazer com que essa pessoa caminhe para o seu objetivo. Tem outras pessoas
que usam a respiração, eu vou falar uma antes. Tem pessoas que usam a palavra Om. Vocês já ouviram falar disso? Om. Existe uma associação entre a palavra Om com a respiração. Sou Hum. Sou. Sou Om. S-O. Om. Essa associação faz com que as pessoas deem valor e significado e mistifique, porque tudo depende do mistério, e mistifique a palavra Om, associado ao movimento da vida em nós, que é a respiração. Para muitas outras pessoas, eles usam a respiração porque a respiração significa várias coisas. Quando você vai observar se a pessoa está morta ou está viva, você observa a respiração. Se a pessoa está respirando, ela está viva. Então, observar a vida em si mesmo, você dando significado a observar-se, observar o movimento da vida, você vai estar observando aquilo que é mais importante nesse grupo criado, humano, que é sua vida, a respiração. E você vai dando importância, vai dando significado à respiração, vai dando significado a essa vida, cada vez mais, repetindo, acompanhando o movimento da respiração. E a respiração é uma das técnicas, talvez uma das principais. Quando você vai fazer o que é conhecido como meditar. Tem gente que fica imaginando a luz de uma vela. Acende uma vela, feche seus olhos, imagine o que você viu. Para associar. Porque foi dito por um mestre que Deus é luz. Então o ser humano, para usar como técnica de meditar, observa uma luz e aí ele cria imagens. Por exemplo, você medita, você olha para dentro de você e você vê Deus, e você vê essa energia. E muitos dos relatos de pessoas que viram, é que é similar a um caleidoscópio. E aí o ser humano chega e fala assim: eu vou criar um símbolo da luz. E aí ele carrega esse símbolo de significados, tá? Aí ele cria um caleidoscópio. E ele chama isso de mandala, com seus significados. E todas as coisas que você usa, acende uma vela, coloca uma imagem de uma mandala, para te recordar, para te levar a uma experiência onde você seja direcionado para a luz, onde você seja direcionado para o teu interior, onde você seja direcionado para essa experiência que não é a sua atividade de dia a dia. E quando você faz isso, quando você é direcionado, quando você está caminhando por esse mundo e pratica meditação, você se concentra, você aprende a direcionar sua capacidade de foco para um ponto e treinar durante minutos ou horas. Treinar
focar-se em algo. E, óbvio, dentro de você. Pode focar em algo do lado de fora? Sim, você pode estar na natureza, você pode estar olhando algum objeto e focar nesse objeto. O efeito é o mesmo. Talvez não tenha significado ou valor igual de você olhar a janela de um prédio ao longe, de você olhar a cor do céu, as nuvens passando, de você olhar o oceano, uma árvore, ou estar no que é chamado de natureza. Porque existe a natureza que Deus fez, a natureza que o homem fez, que na verdade Deus faz tudo. A natureza do homem, ou a natureza propriamente dita, é criada por Deus. Deus usa os elementos para criar as formas externas, e você é um elemento criado por Ele para criar mais formas, Ele criar mais formas, que são a engenharia, por exemplo. Os prédios, a engenharia civil, as pontes, os prédios, as janelas, as coisas que você vê, os aviões, os helicópteros, as coisas que os drones, as coisas que você vê, na verdade são Ele que cria, porque você é Ele. E as formas que criam uma pedra, o céu, os elementos são os mesmos que criam tudo. Ok? Realmente, em alguns pontos você é usado por Ele para criar algo. Ah, mas foi eu que criei. Foi. Vai nessa. E assim, você vai existindo nesse mundo. Você vai existindo nesse mundo. E usando técnicas para meditar. Ok? Todas as técnicas de todas as culturas, religiosas, científicas, ou não. E todas essas coisas que são atrativas para a mente, que são um mistério, okay? Místicas. Todas essas coisas que são mágicas, maravilhosas, todas essas coisas atraem a sua atenção, fazem com que você seja conduzido, focado nisso. E isso traz benefícios de todo tipo. Ok, gente? Então tem muitas técnicas. E aí existem as formas. Por exemplo, qualquer uma dessas técnicas, depois eu falo a meditação que eu faço. Qualquer uma dessas técnicas pode ser usada para uma meditação focada, que é você fechar seus olhos e ir para dentro, e usar a meditação, usar qualquer uma dessas técnicas, para durante um prazo determinado, um tempo determinado, seja de 15 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora e meia, ou o tempo que for, 4 horas, ou o tempo que for, 6 horas, ou o tempo que for, 24 horas, ou para sempre. Para sempre, que eu quero dizer, até a morte. Se você olha isso, se você olha as formas que o ser humano usa, não importa. Mas o ir para dentro é o que importa. Então você vai usar uma forma, não é uma técnica, isso não é técnica, é forma. Técnica pode ser qualquer uma das variáveis, mas você vai entrar para dentro de você. Essa é uma forma, que alguns chamam de meditação focada. Você vai se isolar. Isolar, que eu quero dizer, isolar do mundo. Você vai ir para dentro e praticar só por um período a técnica que você está usando. Okay? Essa é uma das formas. A segunda forma de meditar é a meditação plena. A meditação de monitoramento aberto. Que é quando você vai usar essa forma interior de olhos abertos.
E você vai trabalhar, você vai estudar, você vai dirigir, você vai dormir, você vai tomar seu café, almoçar, caminhar, fazer sua ginástica, fazer seu esporte. E durante isso você usar a técnica. Por exemplo, algumas culturas, como o cristianismo, por exemplo, eles usam o terço ou o rosário. O oriental chama de colar de contas, ou o japa, né? Aí você tem isso. Você tem esses meios de te lembrar. Tem gente que fica com aquele colar na mão fazendo as suas orações. Cada conta desse colar é uma oração. E eles vão controlando seu tempo. O colar tem tantas, né, tantas pedras, com tantas contas, e cada conta, quando se repete, ele vai multiplicando e vai fazendo sua oração. Isso é para que você faça a meditação plena. Ou você, todo mundo, de alguma forma, faz a meditação focada, todo mundo, de alguma forma, faz a meditação plena, porque você fica consciente enquanto faz suas atividades do dia a dia. Então você está meditando de forma plena, ou seja, observando as coisas conscientemente, observando as coisas consciente, sem perder a consciência do teu interior, do teu propósito. E a outra é vibrar. Você sabe que tudo é energia, tudo vibra, tudo se movimenta. Todas as vibrações são movimentadas, todas as emissões de energia, de vibrações, são orientadas, movimentadas por intenção. Então, quando você está se sentindo mal, você está vibrando e emitindo energias positivas ou negativas. Se você está nervoso, a energia em volta de você, de raiva, de ira, de estresse, de que quer que seja negativa, ela vai ser transmitida, porque esse universo é uma cadeia, é uma rede infinita. Tudo é ligado por essa energia, porque tudo é energia e não existe espaço. O espaço é energia. O espaço é uma forma. A forma, a outra forma, o espaço entre elas, os três são criados. Os três são energia onipresente. Ok? Para nós, tem densidades diferentes, mas todas são energia. Para Deus, não existe diferença. Onipresença, onisciência, onipotência. Para nós existem densidades. A densidade é criada. A densidade máxima, a densidade mais leve, são criaturas. São criadas. São formas criadas. A luz e o que a gente chama de ausência de luz. Luz e ausência de luz é maluco. Okay? O claro e o escuro são duas faces da mesma moeda. Se você está vendo claro ou está vendo escuro, você está vendo Deus e está vendo a mesma moeda. Só um lado ou outro, que na verdade não existe lado. Gente, toda a criação, mesmo quando você fala, eu não estou vendo nada, o nada que você não está vendo é a visão no mesmo peso do que quando você vê para a energia. Da mesma forma que a energia, as pessoas dizem energia é luz, a ausência de luz, o que a gente chama de nada, de vácuo, de ausência, é criação, é criado. É uma forma, entende? A ausência é uma forma, a distância é uma forma. Para nós, olhando daqui, né, nós
olhando da densidade, nós somos uma densidade. Você olha para a energia e você fala, aqui tem ausência. Gente, não existe ausência, só existe presença. Mas a sensação de presença e de ausência é criada. É uma forma criada. Por isso é que estar meditando, não de forma focada, mas estar meditando de forma plena, significa que você mantém a consciência alerta. A sua consciência humana de forma, o seu cérebro, a sua capacidade de raciocínio, você mantém isso consciente. Uma mistura de consciência, que é o que nós chamamos de abstração, e raciocínio, que nós chamamos de razão, né, de mundo mental. Então, assim, quando você olha, você permite que esses dois convivam, com que esses dois ambientes internos convivam entre si, você consegue viver plenamente, conscientemente, porque você mistura a forma abstrata e a forma racional. Então, conscientemente, você percebe e mantém o interior e o exterior em harmonia. Isso é meditação plena. E você pode usar qualquer uma das técnicas que eu citei antes. E aí você tem uma outra que muitos chamam de compaixão e bondade. Gente, esses são nomes das técnicas. Nome da atividade do meditador, do yogi, do ser, do filósofo, do religioso, que é o nome que você queira dar, do cientista ou do ser humano. Tá? E aí você vai entender o que significa isso quando você entender o que eu acabei de falar e onde eu estou querendo focar agora, nesses minutos, que é compaixão e bondade. O que significa isso? Significa que, lembre-se que eu disse que todo sentimento que você tem, seja ele de amor, inconscientemente você está emitindo radiações, emitindo vibrações, emitindo sensações, intenções na energia, que é uma rede de tocar as outras com o que você está sentindo. Então você está tocando as pessoas, tocando as formas, tocando esse mundo, com a energia que você está transmitindo. E todos estão fazendo isso, e você convive nesse meio. Por uma questão de coerência, né? Por uma questão de vibração. Você precisa vibrar numa sintonia, numa certeza sobre o seu próprio eixo, para que a precessão é uma lei de Newton, para que a precessão faça com que nada te tire do teu eixo. Por isso você precisa vibrar o tempo todo sobre si mesmo, na sua certeza. Porque certeza é a velocidade, a força com que você gira sobre si mesmo. E a força e a velocidade que você gira sobre si mesmo faz com que você não seja tirado de sua rota. Porque quando dois corpos se chocam, aquele que tem a maior certeza mantém a rota. Isso é lei. Okay. Então vibrar partindo do seu coração, vibrar partindo de Deus, vibrar partindo dessa experiência interior, faz com que você tenha precessão sobre si mesmo e sobre sua certeza. E quanto mais você tem pressão, quanto mais você tem precessão, quanto mais você tem certeza sobre o que é, mais você vibra.
nessa frequência. Ok? Essas são formas de meditar. Aí você pergunta assim, qual delas você medita? Sinceramente, em nenhuma delas. Espero que amanhã eu consiga transmitir para vocês a meditação que eu faço. E que eu quero que vocês façam. Que eu espero que vocês façam. Que eu os convido a fazer. E eu vou facilitar para que isso seja possível. Essa é a minha missão. Ok? Mas só para que vocês saibam. Mas espera aí, você é contra essas meditações? Não. Eu as uso todas. Nos meus cursos, eu uso todas elas. Naturalmente. Porque elas têm horas específicas para usar uma coisa ou outra. Ela tem maneiras específicas. Ela tem motivos, razões específicas. Para que seja uma ou outra. Todas estão certas. Mas todas são auxiliares. Gente, entendam isso. Todas essas técnicas de meditação que eu acabei de citar nessa live são técnicas auxiliares. Não são a principal. A principal, vocês vão saber amanhã. Ok? Eu já falei sobre ela. Mas a principal, vocês vão saber amanhã. Ok, gente. 1 hora já é suficiente de live, né? Até amanhã, gente. E essa live será gravada em outras plataformas, ok? Não se esqueçam, me sigam. Compartilhem esse vídeo. E principalmente, o mais importante de tudo, no primeiro comentário vai estar o meu telefone. Assim que terminar essa live, eu vou digitar o meu telefone aí pessoal e mandem mensagem, não liguem para o meu celular, ele está configurado para não atender ligações. Então, mande mensagem. Quando vocês mandarem mensagem para esse celular, eu vou adicioná-los, por exemplo, no WhatsApp, e aí a gente pode conversar, e aí sim a gente vai dar sequência. Tudo bem, gente? E nós não perderemos contato. Aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Aí estaremos juntos. Sempre. E qualquer novidade será dada por aí. Tudo bem? E tem muitas chegando. Tudo bem? Ok, gente. Obrigado por estarem comigo aqui. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos vocês.